Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Eu, Israel, Eduardo, Aura, Matheus e Rodrigo vamos estar apresentando sobre o artigo manutenção preventiva em uma caixa de engrenagens. Nós vamos estar seguindo os tópicos do próprio artigo, mais as nossas referências. E bem, a caixa de marcha nada mais é do que uma composição de engrenagens colocadas de forma de que possamos controlar a velocidade e o torque de saída. Então, a lei fundamental do engrenamento afirma que a razão da velocidade angular das engrenagens de um par de engrenagens deve se manter constante durante todo o engrenamento. E esse artigo ele vai estar falando sobre as engrenagens sem fim, que basicamente é a transmissão dessa velocidade ou dessa energia ou desse torque para eixos que não são paralelos, como é visto na figura da direita. E bem, um dos mecanismos de falha ou propriamente de algum tipo de defeito é a adesão, é conhecido como escoramento ou scuffing, que acontece quando as superfícies são pressionadas uma contra a outra por uma carga, e algumas vezes as asperezas em contato tenderão a aderir uma das outras devido às forças de atração entre os átomos superficiais dos dois materiais, à medida que se introduz o escorregamento entre as superfícies. Essas adesões são quebradas e, no último caso, um pedaço da peça A é transferido para a peça B, causando um rompimento superficial e danos para a peça. E algumas vezes, uma partícula de um dos materiais será quebrado e permanecerá livre como escombros na interface, podendo então riscar a superfície e cavar sulcos em ambas as peças. Então, esse scuffing é muito associado às engrenagens, pelo fato de que nós temos pressões de tração elevadíssimas nas regiões de contato. E outro também é a crateração, que basicamente é uma retirada muito acentuada de material. Então, para a gente conseguir reduzir isso, a gente faz o uso de lubrificantes. Então, com exceção de engrenagens de plástico, todos os outros devem ser lubrificados para evitar essa falha prematura, superficial no caso, né? Por abrasão ou adesão. E controlar a temperatura na interface de engrenamento, que é importante para reduzir as escórias, riscos e asperezas dos dentes. Os lubrificantes removem o calor e separam as superfícies metálicas para reduzir o atrito e desgaste. Então, deve-se promover uma lubrificação em quantidade suficiente para transferir o calor de atrito para o ambiente, sem permitir temperaturas locais excessivas no engrenamento. Então, um dos métodos para isso é fazer uma análise desse lubrificante, que vai nos dar sintomas da saúde dessas engrenagens, o que vai ser discutido nos tópicos posteriores. A ferrografia é uma tecnologia baseada em partículas de desgastes que substitui a avaliação do órgão. Alguns exemplos como aeronaves, turbinas a gás, caixas de engrenagens e sistemas hidráulicos têm sido bem-sucedidos quando são monitorados utilizando a ferrografia. É importante avaliar as partículas geradas por desgastes e poluentes externos em óleos quando usados em engrenagens, motores ou rolamentos. A pesquisa quantitativa, ou também chamada de leitura direta ferrográfica, e a qualitativa, ou ferroscopia, são os dois níveis de avaliação em uma análise ferrográfica. A análise quantitativa, ela mede a quantidade de partículas no lubrificante, e já a análise qualitativa, ela examina a forma, o tamanho e a composição das partículas dentro do lubrificante. As amostras de lubrificante, elas são coletadas para garantir essas condições e as partículas de desgaste no óleo lubrificante são separadas em ordem decrescente de tamanho usando um campo magnético. A intensidade do desgaste dentro do sistema em exame ela é calculada utilizando um método. E em dois locais no túnel do precipitador tem um feixe de luz com intensidade conhecida e é projetado para representar a grande e pequena concentração de partículas. Os valores de DL, que é grande, e ADS, que é pequena, são determinados pelo uso de fibra ótica para medir o bloqueio de luz na posição das partículas grandes e pequenas. E em DL vai mostrar que o sistema entrou em um modo de desgaste excessivo, enquanto com o aumento no DS, ela indica que um componente está corroído. Bom, agora vou falar um pouquinho sobre a configuração experimental do nosso equipamento, né, do nosso método de análise. A configuração experimental do nosso projeto, ela visou reunir a maior quantidade de dados
sobre os aditivos de extrema pressão, ou seja, os lubrificantes, popularmente chamados de lubrificantes EP. São os aditivos aplicados no equipamento para execução da manutenção preditiva, que vai ocorrer nesses aditivos. O lubrificante que foi utilizado foi o óleo HP140, porque ele é o lubrificante que geralmente é utilizado aí nas caixas de marchas. Foi definido no método de experimento um intervalo de retirada de amostras de 100 horas, ou seja, a cada 100 horas vai ser retirado desse equipamento, são retiradas amostras de óleo de aproximadamente 10 ml. Isso foi escolhido esse intervalo porque foi uma tentativa de reproduzir as condições normais de trabalho do equipamento. Então é importante deixar bem claro que uma dessas amostras ela foi testada 3 vezes, porque assim a confiabilidade dos testes, os resultados dos testes vão ter uma maior confiabilidade. Nessa imagem em questão, a gente pode observar o equipamento que foi utilizado, equipamento de ferrografia quantitativa. A fonte dessa imagem é o nosso artigo. E agora, só para finalizar, foi feita essa tabela com as propriedades do nosso óleo HP140. Nela a gente pode estar observando ali a viscosidade cinemática, o índice de viscosidade, o ponto de fulgor, que seria esse flash point, que eu acredito que é a nossa propriedade um pouco mais diferente do que a gente está acostumado, que no caso seria a nossa menor temperatura, no qual o nosso óleo vai liberar vapor de uma quantidade que seria suficiente que ela misture o vapor e ar e propague uma chama a partir de uma fonte de contato, a partir de uma fonte de ignição, uma fagulha ou algo do tipo. E por fim nós temos nosso ponto de fluidez. Bom, avaliando os resultados de discussão, foi possível observar que a ferrografia obteve os dados quantitativos do fluido lubrificante dentro da caixa de engrenagem. Nesses dados, foi plotado 3 gráficos em função das horas de funcionamento do fluido. Nesses gráficos, continham os dados, nos quais eram dados referentes aos particulados presentes no fluido, sendo eles os pequenos particulados e os grandes particulados. Esses particulados eles são de extrema importância para prever o desempenho e a eficácia desse lubrificante, tendo em vista que em determinadas condições o lubrificante tem um efeito reverso, ao invés de lubrificar, ele acentua o desgaste. Com isso, o primeiro gráfico ele relaciona a presença de grandes particulados em função das horas de funcionamento. Nele foi possível perceber que há um desgaste considerado normal até 400 horas de funcionamento. Isso se deve ao fato desse período inicial de tempo, as partículas grandes presentes no fluido não se misturam com a maior parte desse fluido. Por causa disso, ocorre um desgaste por abrasão e o óleo acaba se tornando ineficiente na lubrificação do par de engrenagem, como eu havia comentado. Isso se baseia no fato que a presença desses grandes particulados ele causa uma fricção acentuada nas partes internas, resultando um desgaste secundário desse par de engrenagens. Já o segundo gráfico ele retrata o padrão das concentrações dessas partículas, agora já somando as partículas pequenas e as partículas grandes, as suas devidas concentrações. Nele também houve um ponto de observação em 400 horas, onde a partir dele houve um aumento significativo dessas concentrações, tanto para desgaste de abrasão, na qual era relacionado às partículas grandes, tanto para desgaste de adesão, que agora é relacionado para as partículas pequenas. Observando esses dois fenômenos, também foi atrelado o fenômeno de desgaste por corrosão. Esse desgaste por corrosão ele é acentuado devido à natureza ácida desse fluido após a oxidação, após o início da oxidação. E por fim, esse último gráfico ele representa o índice de severidade do desgaste. Esse índice de severidade ele apresenta a deteriorização do óleo, que seria o ponto considerado em 500 horas. Essa deteriorização ela acontece devido a esses 3 fenômenos anteriormente citados, que é o abrasivo, o desgaste adesivo e a corrosão, principalmente pelo desgaste de adesão e abrasão. Observando esses 3 fenômenos, também foi possível perceber que, além
da adesão, abrasão e corrosão, o fluido pode conter poeira e sujeira, juntamente com esses particulados pequenos e grandes. São muito importantes e que são muito relevantes. Então, por exemplo, nesse segundo aí tópico, a ferrografia é um método eficaz para identificar os primeiros sintomas de desgaste sem ter que desmontar a caixa de engrenagens. Então, fazendo com esse método de ferrografia, a gente consegue evitar o desmonte da caixa de engrenagens. E assim a gente tem informações sobre ela, sobre o funcionamento dela, para ver se tem desgaste ou não. Com isso a gente reduz bastante os custos de desmontar, montar de novo. E por fim, a inspeção da caixa de engrenagens pode ser agendada o mais cedo possível para a manutenção dos possíveis desgastes extremos. Então eu sempre posso agendar o mais rápido, porque se tiver um desgaste extremo, eu tenho que fazer essa manutenção o mais cedo possível. Então por isso que tem esse tópico aí. Esse aqui foram alguns pontos que o autor colocou como melhorias e como consequências dos estudos feitos. Então a gente pode ver que a ferrografia foi um ponto importante desse trabalho. E agora, se você for fazer manutenção na caixa de engrenagem, você tem que utilizar. Então é um ponto super importante para isso. Por fim, foi isso. E a gente tem as referências bibliográficas utilizadas nesse trabalho.